Toda essa luta, na verdade, começou quando, em começo de 2009, começou-se a falar sobre uma ideia de reformar o Código de Processo Civil e mais, a ideia de criar um novo Código de Processo Civil para o Brasil. Desde aquele primeiro instante, essa ideia me soou muito estranha, porque se existe uma verdade sobre o nosso Código de Processo Civil, é o de que ele é um dos mais avançados do ponto de vista técnico em todo o mundo. O nosso código é reconhecido internacionalmente como um dos melhores códigos de processo civil do planeta. O nosso Código de Processo Civil, apesar de surgido numa época ditatorial, ele é profundamente democrático. E, de repente, começou-se a falar de um novo Código de Processo Civil. E a primeira questão que eu trouxe à baila, primeiro dentro da minha cabeça, e depois conversando com os professores, com os alunos, para que depois isso tomasse uma dimensão exterior, foi perguntar, será que nós precisamos de um novo Código de Processo Civil? Será que nós precisamos de um novo Código de Processo Civil? E dessa maneira, perguntando dessa forma sobre a necessidade de um Código de Processo Civil, foi que eu comecei a falar na Ordem dos Advogados, nas subseções da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, em Osasco, foi lá que tudo começou, depois na Lapa. E aí a coisa tomou um volume, eu comecei a falar muito e comecei a escrever, e alguém teve a ideia de criar um blog para mim. E esse blog tem nos ajudado muito a divulgar as ideias e as críticas que temos contra um novo Código de Processo Civil. Será que nós precisamos de um novo Código de Processo Civil? E desde o primeiro instante a resposta foi, não, nós não precisamos de um novo Código de Processo Civil. E eu tenho hoje, para mim, que as críticas que eu faço já sob esse primeiro ponto de vista são mais ou menos irrespondíveis. Eu já falei isso para muita gente e não há respostas a essas perguntas, nem lá na Câmara, quando eu estive dizendo essas coisas aos deputados. Ninguém questionou o que eu disse. Como ninguém questiona o que eu disse? O problema da nossa justiça não é o Código de Processo Civil. O problema da nossa justiça não é a lei processual civil, o problema da nossa justiça é a infraestrutura administrativa deficitária do nosso Poder Judiciário. Então, a nossa justiça não funciona por meia dúzia de razões. A nossa justiça não funciona porque falta vontade política dos nossos governantes em todos os níveis de criar um poder judiciário realmente eficiente para julgar conflitos com rapidez e efetividade. Falta vontade política. E por que falta vontade política? Porque a administração pública brasileira é a maior devedora do país. A União, o Estado de São Paulo, o município de São Paulo, a Caixa Econômica Federal e o INSS respondem por 65% de todos os processos civis que existem no país. Não interessa um processo que realmente funcione, uma justiça que realmente funcione. A nossa justiça não funciona. Não é só por falta de vontade política, é por falta de recursos orçamentários também. Alguém diz, não, na Seara Federal isso não é verdade. Eu sei que na Seara Federal isso não é verdade, mas nas searas estaduais isso é absoluta verdade. E principalmente em São Paulo, que tem o maior judiciário do país, talvez o maior judiciário do mundo. Aqui o problema orçamentário é muito sério. Para que os senhores tenham uma ideia, eu acho que vale a pena reproduzir essas informações. No ano de 2010, a proposta orçamentária para a Justiça do Trabalho era de 12 bi. Justiça Federal. Justiça do Trabalho, Justiça Federal. E a Justiça Federal do Trabalho recebeu os 12 bi. Por isso que ela funciona. Ela funciona. A gente tem outras críticas à Justiça do Trabalho, mas ela funciona. A infraestrutura administrativa da Justiça do Trabalho dá conta. Para a Justiça Federal comum, a proposta orçamentária era de 6 bi, ela recebeu 6 bi. A proposta orçamentária para a Justiça Paulista era de 7 bi, para que se fizesse minimamente frente às despesas de custeio. Vieram 5, porque a cada ano o Estado de São Paulo, a Justiça Paulista, precisa um pouquinho mais de dinheiro e sempre ela recebe um pouquinho menos dinheiro. Como é que pode funcionar uma justiça com uma deficiência desse tamanho? A nossa justiça não funciona, e eu volto a esse assunto, a nossa justiça não funciona
porque nós temos uma deficiência enorme no número de servidores, principalmente nas justiças estaduais e principalmente na justiça paulista. E aqui eu tenho alguns números estarrecedores. No ano 2000, nós tínhamos aí 10 milhões de processos em São Paulo. 10 milhões. E 54 mil funcionários. Hoje nós temos 20 milhões de processos e 45 mil funcionários. O número de processos dobrou e o número de funcionários caiu em 20%. Pode funcionar uma justiça assim? No ano de 2004, nós tínhamos 12 milhões de processos em São Paulo e 6 mil oficiais de justiça. Hoje nós temos 20 milhões de processos em São Paulo e 5 mil oficiais de justiça. Pode funcionar uma justiça com esses números? E lembrando que a Justiça de São Paulo responde por quase 25% de todos os processos em tramitação no Brasil. Há cerca de 86 milhões de processos em tramitação no Brasil e só em São Paulo nós temos 20 milhões. É por isso que a justiça não funciona. E por isso que ela não funciona? Não é o Código de Processo Civil. Quando eu comecei a advogar, há 20 e tantos anos, a Justiça Paulista era reconhecidamente a melhor justiça do país. E a Justiça do Rio de Janeiro estava entre as piores justiças do Brasil. Hoje, a Justiça do Rio de Janeiro está entre as melhores do Brasil. E a Justiça Paulista é reconhecidamente a pior justiça de todas as justiças estaduais do Brasil. Por quê? Por causa do Código de Processo Civil? Não. Por causa dessa deficiência gigantesca em termos de infraestrutura administrativa. Por que a Justiça do Rio de Janeiro funciona? Porque eles fizeram um choque de gestão no Rio de Janeiro. Vontade política, vontade orçamentária, dinheiro para o Poder Judiciário. As custas são direcionadas diretamente ao Poder Judiciário. Vontade de aperfeiçoar administrativamente a Justiça do Rio de Janeiro. E isso tudo resultou no quê? Que no Rio de Janeiro hoje se julga uma apelação em 8, 9 meses. E uma apelação em São Paulo, em quanto tempo se julga? 5, 6, 7 anos! Por que a diferença? O Código de Processo Civil do Rio de Janeiro é 10. E o Código de Processo Civil paulista é uma porcaria. É essa a diferença? O código é o mesmo. O problema está na infraestrutura administrativa. O nosso problema é um problema de gestão, não é um problema legal, não é o Código de Processo Civil que vai mudar alguma coisa. Temos um número relativamente baixo de juízes no país. E precisamos lembrar desses números, não tem jeito. E precisamos fazer uma comparação com alguns países europeus. A Alemanha tem 23 juízes para cada 100 mil habitantes. A França tem 20 juízes para cada 100 mil habitantes. A nossa vizinha Argentina tem 16 juízes para cada 100 mil habitantes. O Brasil tem aproximadamente 8, 9 juízes para cada 100 mil habitantes, e São Paulo tem mais ou menos 6 juízes para cada 100 mil habitantes. Faltam juízes. Alguém diria, não, então é impossível fazer uma reforma e querer ter um número dobrado de juízes. E não ia resolver. Se a gente simplesmente tivesse o dobro de número de juízes, não ia resolver. Com essa infraestrutura administrativa, não ia resolver. Eu acho que é possível fazer muito mais com o mesmo. É possível fazer muito mais com o mesmo número de juízes, com o mesmo número de servidores, desde que haja um choque de gestão na nossa justiça. E principalmente na nossa justiça paulista. Se houver investimento de recursos orçamentários, se houver vontade de fazer um choque de gestão, nós podemos ter uma justiça infinitamente superior à que nós temos hoje. Então, essas são as razões por que a justiça não funciona. Falta informatização. A justiça brasileira não está informatizada, a justiça paulista não está informatizada, e onde ela está informatizada não tem servidor para operar as máquinas, e onde tem máquina, às vezes não tem papel. Falta tudo. Por isso a justiça não funciona. Então o caminho está errado. Na verdade, essa questão da reforma está completamente desfocada. O que nós precisamos é de uma reforma administrativa do Poder Judiciário e não uma reforma do Código de Processo Civil. Então essa bandeira da reforma do Processo Civil é para inglês ver. É para jogar para a torcida. E as pessoas estão acreditando que nós vamos ter uma justiça muito melhor por causa de um novo Código de Processo Civil. E a resposta que eu dou é, nós não teremos uma justiça melhor por causa de um novo Código de Processo Civil. O nosso Código de Processo Civil tem defeitos? Tem.
que podem ser consertados, e vêm sendo consertados, e podem continuar sendo consertados. Um novo Código de Processo Civil não vai resolver o problema. Ou alguém acha, e eu falo principalmente em São Paulo, que o novo Código de Processo Civil vai impedir que uma petição leve 3, 4 meses para ser juntada, que uma certidão leve 6, 7 meses para ser expedida, que uma audiência leve 1 ano e meio para ser marcada, que uma sentença vai deixar de levar 1 ano para ser proferida? Vai, por causa da cobrança do Conselho Nacional de Justiça, que hoje é muito severa. E há juízes em São Paulo hoje que estão se aposentando, porque acham impossível cumprir, desembargadores se aposentando, porque acham que é impossível cumprir as metas do CNJ. Mas mesmo esses juízes que ficam, e que tem esse trabalho enorme pela frente, não vão conseguir resolver o problema, porque o problema é de base. Não adianta o juiz dar 60 sentenças por semana, como alguns são obrigados a dar. E alguns dão! Eu vejo os nossos juízes como verdadeiros heróis. Verdadeiros heróis. Os nossos juízes são muito bons. Os nossos juízes são muito bons. Uma crítica pode ser feita que às vezes eles são muito jovens, mas eles são muito bons, muito competentes e tem muita gente com vontade. Agora, como é que é possível um juiz dar 60 sentenças por semana? Como é que pode? Com o recurso de estagiários, né? Isso está acontecendo. Então, nós precisamos de um choque de gestão, não de um novo Código de Processo Civil. E ninguém parece ter respostas importantes em relação a esses questionamentos, e essas perguntas e essas críticas que eu faço. Nós não precisamos de um Código de Processo Civil, e eu já cansei de dizer isso, faz 2 anos e meio que eu disse isso, e isso não resultou não deu nenhum resultado falar isso. Não adiantou nada. Mas não custa nada repetir essas coisas para que as pessoas saibam. Então, que nós vamos ter uma reforma do processo civil, eu acho que nós vamos ter uma reforma do processo civil. Agora, eu espero que essa reforma do processo civil não se dê exatamente da maneira como está sendo projetada. Já adiantando o que eu vou dizer daqui a uns 20, 30 minutos, eu acho que nós poderíamos transformar a reforma do Código de Processo Civil numa reforma do Código de 1973. Ao invés de um novo código, um Código de 73 aperfeiçoado, esta é a minha ideia. Mas alguém perguntaria, não é trocar 6 por meia dúzia? Não, não é trocar 6 por meia dúzia, porque um substitutivo como esse que eu elaborei, nossa, eu gastei muito tempo, me deu muito trabalho, nossa, que trabalho que isso me deu, mas ali eu consigo eliminar todo o ranço autoritário, todas as coisas altamente controvertidas, difíceis e autoritárias e ditatoriais que estão no projeto. Essa é a virtude e disso eu falo no final. Vimos então por que a nossa justiça não funciona. Há boas coisas no projeto? No projeto aprovado pelo Senado, há boas coisas. Deixa eu fazer um rápido parênteses só para dizer mais uma coisa. Em 2009 eu comecei a ficar preocupado, começaram a falar. Foi montada uma comissão especial, o presidente José Sarney, do Senado, montou uma comissão especial presidida pelo então ministro do STJ, Luiz Fux. Foram convidados quase 20 autores importantes, professores importantes de processo civil. Essa comissão trabalhou muito sob pressão, e eles conseguiram apresentar, em junho de 2010, um anteprojeto de Código de Processo Civil. Antes disso, no primeiro semestre de 2010, realizaram lá umas 10, 15, 20 audiências públicas em todo o Brasil, e com a realização dessas audiências, todo mundo disse que esse teria sido o projeto de lei mais participativo de todos os tempos, porque todo mundo pela internet teve a oportunidade de falar, e essas 10 audiências públicas garantiam a democracia no processo de comunicação com o povo e de recepção de críticas e informações por parte dos advogados, juízes, promotores, etc. Esse é um discurso, só um discurso. Eu estive na audiência pública de São Paulo, 25 pessoas se inscreveram para falar. Todas falaram, por 5 minutos, e teceram lá suas críticas. E nada do que foi dito foi debatido. Absolutamente nada. Em todas as outras audiências, também não aconteceu debate nenhum. Isso depois do anteprojeto já ter sido apresentado. Antes, houve dezenas de audiências, onde não havia texto. E não tinha mesmo o que debater, né? As pessoas simplesmente falavam. Mas depois que o anteprojeto foi apresentado, continuou no mesmo. As audiências, elas significavam apenas a oportunidade das pessoas falarem.
As pessoas que eram membros da comissão anotavam ali aquelas sugestões e levavam para Brasília, para dentro de algum gabinete, em algum lugar em Brasília, e iam decidir sobre aquelas coisas que foram faladas. Porque não houve efetivamente nenhuma discussão. E naquela audiência pública do Senado em São Paulo, de que participei, fui o 23º a falar e percebi que todos aqueles que me antecederam teciam críticas pontuais ao projeto. Ninguém realmente bateu no projeto. E eu fui ficando desesperado ali naquela hora e meia que antecedeu a minha fala. E eu falei, não é possível, alguém precisa se levantar contra isso. E nos meus 7 minutos, eu falei 7 minutos, não falei 5, falei 7 minutos, eu falei de 45 coisas diferentes. Todas essas críticas ao lado administrativo da nossa justiça, como razão da demora e da ineficiência do nosso judiciário, e depois as principais coisas que me assustavam muito no projeto pelo seu caráter profundamente ditatorial. Moral da história, não houve um debate democrático para valer em torno desse projeto. O Código de Processo Civil de 73... ele foi discutido 10 anos no Congresso Nacional. O nosso Código Civil de 2002 foi discutido no Congresso Nacional por 20 anos, mas esse Código de Processo Civil foi apresentado como anteprojeto em junho de 2010 e menos de 6 meses depois ele estava aprovado no Senado. Em 6 meses eles aprovaram o projeto no Senado. Como? A toque de caixa, na calada da noite, por meio do vergonhoso voto simbólico. No dia da aprovação no Senado, eu assisti pela televisão, não havia 5 senadores em plenário quando o projeto foi aprovado. E logo depois que aprovado, foi remetido à Câmara. 2011, primeiro semestre, não aconteceu nada, no semestre passado, as coisas começaram a acontecer, a comissão especial de 27 deputados se reunia todas as quartas-feiras e ali eles convocaram professores, advogados, juízes, promotores, procuradores, defensores, todo mundo realmente teve a oportunidade de falar e aí sim houve algum debate. Eu estive lá, fiz a minha manifestação, disse tudo o que eu pensava sobre essas coisas e dizendo, em primeiro lugar, olha, nós não precisamos de um novo Código de Processo Civil ou poderíamos reformar o Código vigente. E o então relator se virou para mim dizendo assim, professor, essa questão está superada, professor, o tempo já passou, nós vamos reformar o Código de Processo Civil e isso é irreversível. Professor, venha para o nosso lado, em vez de ficar criticando, venha para o nosso, venha contribuir conosco. Eu falei, eu não posso, como é que eu posso contribuir? Eu posso contribuir, claro, eu vou mandar todas as contribuições, mas eu não posso ficar a favor desse projeto, porque ele vai criar uma ditadura do Poder Judiciário no Brasil. E foi justamente nessa semana que eu fui entrevistado pela Veja. E nas páginas amarelas da Veja, de 30 de novembro do ano passado, eu falei, querem a ditadura do Poder Judiciário, onde eu faço a denúncia desse caráter autoritário do projeto que as pessoas não conseguem ver. Porque muito desse autoritarismo não está explícito nos textos. Muito do autoritarismo resulta das omissões do projeto. Desaparecem coisas, e esse desaparecimento significa uma justiça profundamente autoritária. Mas sempre que eu falo sobre o projeto, eu não posso deixar de falar das coisas boas, e eu quero elencar as coisas boas para que os senhores tenham um conhecimento mais minucioso de tudo isso. E eu vou falar de muitas coisas, ainda que com rapidez, mas eu vou mencionar muitas alterações importantes que são trazidas pelo projeto. A primeira delas é a audiência de tentativa de conciliação prévia no início do processo. Como é que se faz isso? O projeto, ele elimina a dicotomia procedimental, procedimento ordinário e procedimento sumário. Desaparece o ordinário, desaparece o sumário, e tudo isso é substituído por um único procedimento padrão chamado procedimento comum, que é chamado de procedimento comum e não de ordinário nem de sumário, porque ele sempre se inicia com uma audiência de tentativa de conciliação. A ideia é boa e me agrada. Eu acho que essa é uma coisa que nós podemos aprender lá com a Justiça do Trabalho. Todo o processo deve começar realmente com uma audiência de conciliação. Eu acho que essa é uma boa coisa. Segunda boa coisa, o desaparecimento, eu não vou falar de desaparecimentos agora, eu vou falar, na verdade, das novidades, não do desaparecimento, depois eu falo do desaparecimento. A alegabilidade da incompetência relativa na própria contestação.
desaparece a exceção de incompetência. Eu alego a incompetência relativa na própria contestação. Isso é bom, eu acho que a exceção de incompetência atrapalha um pouco o processo. Acho que esse desaparecimento é bom. O desaparecimento, eu não tenho como, deixa eu falar já do desaparecimento, depois eu repito tudo isso de uma vez só. O desaparecimento da impugnação ao valor da causa, que também atrapalha o desenvolvimento do processo. A inadequação do valor da causa pode ser alegada em preliminar de contestação. Isso também é bom. Há uma disciplina nova para a Defensoria Pública. Nossa, essa instituição é muito importante, criada em 1988, e com a reforma, não é? Com a nossa Constituição de 1988, a instituição da Defensoria Pública. Então, isso comporta uma disciplina no Código de Processo Civil. Uma disciplina da atividade dos conciliadores e mediadores. Uma disciplina da advocacia pública no próprio Código de Processo Civil. Isso também parece bom. Uma reestruturação disciplinar dos honorários de advogado, dos honorários advocatícios. Eu acho que esse também é um avanço. Alguns pontos importantes que vale a pena referir: uma disciplina da cooperação internacional, uma disciplina do auxílio direto. Esse nome vai provavelmente mudar. A proibição da ação autônoma contra o título executivo. Uma regra expressa dizendo que o título executivo não pode ser impugnado por meio de uma ação autônoma. Então, alguém que queira desconstituir o título deve entrar com embargos. Ou alguém que queira se livrar de uma execução deve entrar, e poderá entrar com uma exceção de pré-executividade, mas não, depois de perdido o prazo para os embargos, entrar com uma ação anulatória do título. Há uma proibição expressa nesse sentido e eu gosto dessa regra. Outra novidade boa: a necessária declaração do voto vencido pelo desembargador. Se ele ficar vencido, ele tem de declarar o seu voto vencido necessariamente. Uma outra regra que me parece extremamente interessante: a previsão expressa do cabimento de ação anulatória contra sentenças homologatórias de acordo. Acaba definitivamente a dúvida sobre se cabe ação anulatória ou ação rescisória. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma coisa que todo advogado anseia. No projeto existe uma disciplina que já passa por transformação no Senado e depois na Câmara. Essa disciplina, não sei qual será a versão final, mas é uma disciplina importante sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Outro incidente muito importante, eu acho que ele é realmente importante, embora ele comporte discussões que não houve. O incidente de resolução de demandas repetitivas, que é, na verdade, a cereja do bolo do projeto que veio do Senado. O incidente de resolução de demandas repetitivas. Outra coisa boa: um procedimento especial novo dedicado à ação de dissolução parcial de sociedade. É uma coisa que nós não temos, precisamos hoje nos valer do Código de 1939, já o Código de 73 simplesmente remete ao Código de 39 nesse assunto. Temos nos valer, na verdade, do procedimento ordinário, de algumas coisas novas que estão escritas no Código Civil, e é uma confusão essa disciplina, ela não existe. Então nós precisamos de um procedimento especial novo dedicado à ação de dissolução parcial de sociedade. Outra novidade que me parece extremamente interessante é a não apreciação pelo juiz de primeiro grau da admissibilidade da apelação. Desaparece o juízo de admissibilidade pelo juiz de primeira instância. Eu acho que isso é bom, porque isso impede um agravo, não é? Quando o juiz não admite. Então o juiz simplesmente recebe a apelação sem fazer juízo de admissibilidade e manda para o tribunal vai fazer. Eu acho que essa novidade é boa, eu acho que ela não traz nenhum prejuízo para quem quer que seja. Outra novidade boa: a citação por meio eletrônico de empresas privadas ou públicas. Por meio eletrônico, as empresas ficam obrigadas a registrar os seus endereços eletrônicos em cartório. Então, quando a Justiça quer fazer a citação de qualquer dessas empresas, basta consultar, descobrir qual é o endereço e fazer a citação por via eletrônica. Tudo é uma questão de criar mecanismos de controle e de segurança para que essas citações realmente funcionem. Mas eu acho que esse é um avanço. Nós estamos na época da comunicação eletrônica. Eu acho que esse é um bom avanço, com certeza.
Uma coisa que estamos herdando da Justiça do Trabalho, uma regra que diz, com todas as letras, que a citação pelo correio na pessoa jurídica é feita na pessoa do funcionário responsável pelo recebimento da correspondência, sem a possibilidade da empresa dizer, ah, não, o funcionário perdeu a carta. Ou ele morreu, teve um ataque cardíaco, morreu e levou embora o AR. Né? Coisas desse tipo. O cachorro comeu, não sei. Desaparece, então, a possibilidade desse tipo de desculpa, né? E de defesa, dizer que a empresa efetivamente não soube. Não, eu acho que chegou na empresa, fim. A empresa é que tem de ficar com o ônus de ter alguém responsável para fazer esses recebimentos e não vai poder dizer nada se a carta foi perdida ali dentro da empresa. Todas essas, na verdade, são coisas boas do projeto e, como crítico do projeto que eu sou, eu não posso deixar de fazer referência a essas coisas boas. E são muitas as coisas boas. Posso citar algumas outras. Há uma regra, o artigo 12 do projeto do Senado, que impõe o proferimento de sentenças e acórdão segundo uma ordem cronológica de conclusão. A ideia é maravilhosa, eu não sei como é que isso vai se realizar na prática. Isso vai ter de ser regulado administrativamente para funcionar. Eu não sei como isso vai poder ser operacionalizado com eficiência, eu não sei, mas que a ideia é justa, boa, razoável, ela é, eu não tenho nenhuma dúvida. O artigo 287 do projeto do Senado diz assim, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, simplesmente, fica mais simples a disciplina, melhora essa redação, acho, que é do artigo 263. Possibilidade do juiz se retratar em 3 dias quando interposta a apelação contra indeferimento liminar da petição inicial. O artigo 475 diz assim, do projeto do Senado, o juiz proferirá a sentença de mérito sempre que puder julgar em favor da parte a quem aproveitaria o acolhimento da preliminar. Na verdade, essa regra já existe, embora não esteja explícita no nosso Código de Processo Civil. O artigo 476 do projeto do Senado fala da sentença não fundamentada e discrimina os casos de sentença não fundamentada. Outra novidade que me parece extremamente interessante é que no arrolamento sumário, patrimônio até 1.000 salários mínimos pode estar submetido a esse procedimento. 1.000 salários mínimos, há uma ampliação do valor, e eu acho que todos nós ganhamos com isso. Então, nós temos aqui várias coisas boas que o projeto nos apresenta. E existem N outras, mas é claro que todas essas coisas precisariam ser debatidas com um pouco mais de intensidade. Eu acho que realizar a reforma de um Código de Processo Civil, que é a segunda maior lei do país, do jeito que foi feito no Senado, em 6 meses, e agora na Câmara, com essa pressa toda, eu acho que isso é muito ruim para a nossa justiça. O que vai desaparecer com este projeto aprovado no Senado e que tramita hoje na Câmara? O que vai desaparecer? E aqui eu vou repetir algumas ideias, mas vou falar de algumas coisas novas. Então, passo a arrolar as coisas que vão desaparecer. Desaparece o procedimento sumário, não haverá mais procedimento ordinário e sumário, desaparece o sumário. Desaparece o procedimento ordinário, o nome procedimento ordinário desaparece, tudo vira procedimento comum. Desaparece a exceção de incompetência, como eu já havia referido. Desaparece a impugnação ao valor da causa. Segundo o projeto aprovado no Senado, desapareceria a reconvenção. Tenho seríssimas críticas a isso. Depois eu volto para falar um pouquinho. Desapareceria a reconvenção. Sou totalmente contra isso. Tem jeito. Já mudaram de ideia. Desapareceria, segundo o texto do Senado, que é o texto aprovado que nós temos. Na Câmara está em tramitação, não é? A ação declaratória incidental. Já mudaram de ideia em relação a isso também. Desaparece o prazo em quádruplo para a Fazenda e Ministério Público contestarem a ação.
Desaparece o prazo em quádruplo, todo o prazo fica dobrado quando se trate de Fazenda ou Ministério Público. Desaparece a locução jurisdição voluntária, desaparece a locução jurisdição voluntária. Eu acho que não se mexe em coisas que têm mais de 2000 anos, né? Todo mundo sabe o que é jurisdição voluntária, exatamente o que é e o que não é a jurisdição voluntária, e eles estavam querendo trocar isso por procedimentos não contenciosos, uma coisa completamente sem graça. Eu acho que não se mexe em coisas que tem 2000 anos e que todo mundo sabe o que é, não é? Desaparece a figura da antecipação da tutela com esse nome, há uma mudança em relação a isso, depois eu falo um pouquinho mais. Desaparece a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. Aqui vão algumas coisas que desaparecem em relação às quais eu sou absolutamente contrário. Desaparece a oposição. Alguém diria, mas a oposição, a gente usa tão pouco a oposição. Mas não é melhor, quando a gente precisa da oposição, ter a oposição do que não ter mais a oposição? Não tem sentido o desaparecimento da oposição. Desaparece a nomeação à autoria. Com o desaparecimento da nomeação à autoria eu concordo, porque há uma outra regra muito melhor do que a nomeação à autoria, que permite ao juiz a correção da legitimidade no polo passivo em qualquer hipótese. Se o réu disser sou parte ilegítima, e principalmente se ele disser sou parte ilegítima, mas a parte ilegítima é aquele terceiro lá, o juiz autoriza a saída do réu originário e o ingresso do outro para conserto do polo passivo em qualquer situação e não apenas naquelas em que hoje cabe a nomeação à autoria. Então acho que da nomeação à autoria nós não sentiríamos falta, não. Denunciação da lide é preservada com uma mudança de nome, denunciação em garantia. Poxa, mas faz 40 anos que a gente conhece a denunciação da lide exatamente do jeito que ela. Vamos mudar agora para denunciação em garantia? Não se mexe em coisas que funcionam. Eles eliminam a hipótese paralela à do artigo 70, número 2. No Senado, no projeto do Senado, nós ficaríamos com uma denunciação da lide apenas com os casos do número 1 e do número 3, o número 2 desapareceria. O que mais ainda em relação à intervenção de terceiros? Desaparecem vários procedimentos especiais. Vários procedimentos especiais. Desaparece a anulação e substituição de título ao portador. Desaparece a ação de depósito enquanto procedimento especial. Desaparece a anunciação de obra nova. Desaparece a ação monitória. Estão querendo, já mudaram de opinião em relação a isso, mas é só uma ideia, né? Eu falo depois disso mais uma vez. Desaparece o procedimento da reserva de domínio, que me parece muito ruim. Todo esse desaparecimento me parece muito ruim, e ainda muito ruim. Desaparece a prestação de contas pelo devedor, ficaríamos apenas com a prestação de contas pelo credor, o devedor não poderia promover prestação de contas. Outra coisa que desaparece e que as pessoas não se apercebem, porque é pela falta de um dispositivo, desaparece a consignação em pagamento em caso de dúvida. Como ficarão as seguradoras? Na hipótese em que não sabem se pagam a esposa ou se pagam a convivente, desaparece a consignação em caso de dúvida. Desaparece a separação consensual. O Senado toma a posição de que a separação não existe mais. Será que a separação não existe mais? Os nossos tribunais estão completamente divididos. E eu tenho para mim que não mudou nada, que a nossa emenda à Constituição não mudou nada. Ela simplesmente autorizou o legislador agora a construir um novo divórcio com novos prazos, com novos requisitos, uma nova separação com novos prazos, novos requisitos. Não mudou nada. Precisa mudar o Código Civil ou precisa mudar a lei do divórcio para que a gente não tenha mais separação? Essa é a minha opinião. Eu acho que o Código de Processo Civil não devia se posicionar em relação a isso. E devia manter o que está aí, até que uma legislação nova venha. Então a separação consensual não deve desaparecer, mas pelo projeto do Senado ela desaparece. O que mais? Desaparece o agravo retido, eu falo do agravo retido um pouco mais para frente. Desaparecem os embargos infringentes, já estão mudando de ideia em relação a isso.
ainda bem, mas eu não sei se essa mudança de ideia vai gerar resultados. Os embargos infringentes desapareceriam, segundo o projeto do Senado. Nós não temos estatísticas sobre isso. Essa foi a crítica que fez a professora Ada Pellegrini Grinover. Em 94, quando daquela grande reforma de 94, a comissão se reuniu, teve uma reunião com o pessoal do Departamento de Processo em São Francisco, eu me lembro, estava naquela reunião, e eles queriam eliminar os embargos infringentes, e a professora Ada disse, mas espera um pouquinho, vocês têm estatísticas sobre como funcionam os embargos infringentes em São Paulo, no Brasil? Não temos. Então como é que vocês querem fazer desaparecer uma coisa que vocês não sabem como ela funciona? E eles desistiram da ideia de eliminar os embargos infringentes, mas agora voltaram com a ideia de eliminar os embargos infringentes, e hoje nós temos sim acesso a uma estatística, Rio Grande do Sul. O professor Atos Guzmão Carneiro nos dá conta de que, no Rio Grande do Sul, há embargos infringentes em 2% das causas. E os embargos infringentes interpostos resultam em provimento em 50% dos casos. Esse recurso é bom ou é ruim? Ele só acontece em 2%, isso não significa nada para atrapalhar o funcionamento da justiça. Mas quando o recurso é interposto, em 50% ele tem sucesso. Esse recurso é maravilhoso, ele só aperfeiçoa a atividade jurisdicional. Ele não pode desaparecer. Já estão mudando de ideia, felizmente, em relação a isso. Desaparece a automática imposição da multa do artigo 475J, ainda há muita controvérsia sobre isso, mas muita gente pratica ainda, não é? E com base em decisões do Superior Tribunal de Justiça, não é? O 475J, e eu acho que é um retrocesso a gente voltar atrás e exigir intimação do devedor, né, no cumprimento de sentença. Se existe uma pessoa que sabe quando começa o prazo para pagar, é o executado, porque ele tem um advogado, e o advogado vai acompanhar e não vai perder esse prazo. Ninguém sabe onde o executado está. A mulher dele não sabe onde ele está. Sabe? A Secretaria de Segurança Pública não sabe onde ele está. Nem o Barack sabe onde ele está. Mas o advogado sabe onde ele está. A 400 quilômetros ao norte de Cuiabá, pescando num rio cheio de jacaré. Ele acabou de ser comido por um jacaré de 8 metros. Ele está na barriga do jacaré e toca o celular, como tocou aqui. Quando no meio da minha palestra, e toca o jacaré no meio da barriga do jacaré. E o advogado, doutor, o senhor tem que pagar até segunda-feira. E de dentro da barriga do jacaré, não, já estou ligando para o meu gerente e já vou providenciar o pagamento, porque ele sabe que senão vai ter multa de 10%. Então nós não temos que ter nenhum receio em atribuir esse prazo, independentemente de qualquer intimação. O que pode ser melhorada a regulamentação em relação a determinadas situações, mas eu acho que exigir-se a intimação do devedor é um retrocesso. Mas essa é uma questão que precisaria ser mais debatida. Não é o caso, eu dou simplesmente notícia. O projeto do Senado elimina essa imposição automática e faz voltar a necessidade da intimação do executado. O que mais? São essas as coisas que vão desaparecer, porque de algumas que eu estou omitindo, eu tenho algumas coisas a dizer sob outro ângulo. Chegamos às piores coisas do projeto. Eu já fiz muitas críticas ao projeto, mas as mais contundentes eu ainda não fiz, e vou fazer agora as críticas mais contundentes. Eu posso resumir essas críticas mais contundentes dizendo assim: o projeto aprovado no Senado e o que parece vir pela frente pelo trabalho da Câmara apontam para uma concentração enorme de poderes nas mãos da magistratura de primeira instância. Eu vou já citar as hipóteses todas, eu vou falar de tudo. Mas, em suma é isso, concentração absoluta de poderes nas mãos dos juízes de primeira instância. Primeira razão, porque os nossos juízes de primeiro grau terão poderes instrutórios absolutos. Em que sentido? São várias situações, várias coisas. Em primeiro lugar, os juízes ficam com poderes para, aspas, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova,
adequando-os às necessidades do conflito. O juiz fica com poder para dilatar os prazos processuais e alterar a ordem da produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito. O juiz vai poder tudo, alterar prazos, para mais ou para menos, para o autor, para o réu, para quem? A autorização é genérica. E pode alterar segundo o seu modo de ver, a seu bel prazer, a ordem da produção das provas. Hoje, para que aquela ordem do 452 seja alterada, o juiz precisa justificar a alteração. O juiz deve, na verdade, buscar o próprio consentimento dos advogados. Se o advogado se sente prejudicado pela inversão, o juiz deve ouvi-lo e levar isso em consideração e não inverter, só em casos extraordinários. Passar por cima da ordem do 452 e alterar a ordem da produção das provas. Com o texto aprovado no Senado e permanece na Câmara, os juízes terão poderes totais sobre a ordem da produção das provas. Que mais? Nós sabemos que nós ganhamos ou nós perdemos uma causa na prova, não é? Na fase probatória. Então o juiz tem poder para alterar a ordem dos atos, tem poder para alterar os prazos. Nós não teremos mais direito de arrolar 10 testemunhas, apenas 5 testemunhas. E o que é muito pior do que isso, segundo o projeto aprovado no Senado, e isso não vai ser mudado na Câmara, hoje, o artigo 407, parágrafo único do Código de 73, nos dá o direito subjetivo processual de ouvir 3 testemunhas para cada fato, não é isso? Nós sabemos que nós temos que brigar com o juiz para conseguir que o juiz ouça as 3 testemunhas para cada fato, mas é direito nosso, está escrito, não há mais uma regra nesse sentido. Moral da história, a quantas testemunhas teremos o direito de ouvir? Quantas o juiz quiser, exatamente como na Justiça do Trabalho. Tão ruim quanto a isso, já não haverá agravo retido em audiência, porque não haverá agravo retido, não caberá agravo retido, não caberá agravo contra decisões tomadas oralmente pelo juiz em audiência. Então, se o juiz não quiser ouvir mais do que uma testemunha da parte, não cabe recurso. Se o juiz mandar embora suas testemunhas, não cabe recurso. Se o juiz indeferir todas as perguntas que são dirigidas a determinada testemunha, não cabe recurso. Se o juiz indeferir perguntas formuladas pelo advogado, à parte contrária, não cabe recurso. Não cabe mais, não existe mais o agravo retido. O juiz tem poderes totais e absolutos. E se o juiz indeferir a prova documental, ele não admitir a juntada de um documento, não cabe recurso, porque o agravo de instrumento é limitado a mais ou menos 10 hipóteses, dentre as quais não cabe agravo em nenhuma situação de prova. Decisões probatórias são irrecorríveis, salvo uma. Salvo uma. Quando o juiz determina a exibição de documento ou coisa, caberá agravo. Contra todas as outras decisões probatórias, não cabe nenhum agravo. Se o juiz indeferir a juntada de um documento, não cabe recurso. Se o juiz indeferir a prova pericial, não cabe recurso. Se o juiz deferir a prova pericial, mas fixar os honorários provisórios do perito em R$50 mil, não cabe recurso. Não cabe recurso de nenhuma decisão probatória, salvo determinação de exibição de documento ou coisa. O que falta para o juiz? O que um juiz pode querer mais do que isso? Isso não é democrático? Isso não é um processo participativo? Isso é autoritarismo. Isso é ditadura do Poder Judiciário. Os juízes serão tão poderosos no cível quanto eles são na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é parecido com isso. Mas lá ainda cabe, você ainda tem como impugnar, né? Aqui nem isso. Porque desaparece com o agravo retido e com o desaparecimento de tantos casos de cabimento de agravo de instrumento, desaparece junto com tudo isso a própria preclusão. Não haverá preclusão. Não, doutor, não fique preocupado. O senhor não precisa de agravo retido, nem de agravo de instrumento. Quando o juiz proferir a sentença, o senhor apela e levanta em preliminar
todos esses atos praticados pelo juiz que, aos seus olhos, violaram seus direitos processuais. E a apelação vai ser julgada quando, hein? Quando a apelação for julgada, já vai ter passado tanto tempo que provavelmente, é isso que vai acontecer provavelmente, os nossos tribunais vão fechar os olhos para essas irregularidades, para essas nulidades e para essas violações. Porque é mais fácil manter tudo do jeito que está, porque afinal de contas a sentença já está executada há muito tempo. E como nós vamos ver, cessa o efeito suspensivo da apelação, né? As sentenças vão ser executadas aos montes provisoriamente. Então o juiz fica com poderes instrutórios totais. E vejam mais uma coisa, o Código de Processo traz algumas novidades em termos probatórios, porque ele traz um regramento novo sobre prova emprestada, que nós nunca tivemos, sobre a proibição da prova ilícita no processo civil. Hoje existe no Código de Processo Penal, mas nós não temos uma regra específica no processo civil, nós vamos ter, se passar o texto do Senado, uma regra específica. E uma regra sobre a inversão do ônus da prova. E se o juiz errar na inversão do ônus da prova? E se o juiz admitir uma prova emprestada inadmissível ou inadmitir uma admissível? E se o juiz admitir uma prova flagrantemente obtida por meio ilícito? O que fazer? Chorar. Porque não existe mais agravo retido e agravo de instrumento não caberá. Então nós estaremos todos como advogados nas mãos dos juízes, totalmente nas mãos dos juízes. Por isso eu escrevi um artigo. Fui criticado por conta desse artigo, claro. E o título era muito simples. Juízes deuses e advogados escravos. É isso que nós seremos. Até tive a oportunidade, né, de dizer aqui nesta casa ao nosso querido presidente, Dr. Luiz Flávio Borges Durso. Fica aqui uma sugestão, se esse código passar, daqui para frente eu acho que a gente já poderia até aproveitar quando a carteirinha for expedida, né, aquele dia de homenagem, né, que entrega a carteirinha, já vir impresso um carimbo na carteirinha, escravo! Porque é o que nós seremos. Nós seremos escravos. Não poderemos nada em termos probatórios. Tem alguma coisa mais ditatorial do que essa? Onde é que a gente ganha ou a gente perde? É na fase probatória. Nós não teremos, estaremos à mercê, completamente à mercê da vontade magnânima e da vontade superior e soberana e incontrastável dos nossos juízes de primeiro grau. Muito triste, muito triste. Acabou aí? Não. Não. Os juízes poderão tudo em tema cautelar, mas, em termos de providências liminares, os juízes poderão tudo em termos cautelares e antecipatórios. Por quê? Em primeiro lugar, é fácil de perceber, porque desaparece o livro terceiro dedicado ao processo cautelar. Não haverá mais um processo cautelar. E não existindo o processo cautelar, não haverá mais procedimentos cautelares específicos. Não haverá mais uma disciplina para o arresto, outra para o sequestro, outra para a busca e apreensão, outra para o arrolamento, outra para os alimentos provisionais, outra para o atentado. Não haverá nada disso. A única coisa que sobrevive é o procedimento da produção antecipada de provas, que, porque desaparece o livro terceiro, processo cautelar e seus procedimentos especiais, se transforma num incidente da fase probatória. Esse é preservado. Todos os outros desaparecem. E aí vão algumas perguntas minhas e a geração de uma preocupação enorme. O juiz vai poder conceder arresto apenas à vista de um bom documento. Hoje, para a concessão do arresto, eu preciso de título executivo extrajudicial, a prova líquida e certa. Não vai precisar mais de título executivo, nem de sentença. Só um bom documento, qualquer documento. Ai, doutor, gostei tanto do seu documento, doutor, eu vou conseguir o arresto. E ele vai arrestar os nossos bens apenas à vista de um bom documento. Pro sequestro não tem mais disciplina nenhuma. E quem vai ser nomeado depositário? Não tem regra alguma? Isso eu sei que é pouco importante, eu sei. Mas quando a gente pensa na busca e apreensão, acho que a coisa fica grave. A busca e apreensão tem que ser efetivada, executada por 2 oficiais, não é isso?
Não há necessidade mais, quantas o juiz quiser. E se houver necessidade de arrombamento de uma porta, de uma janela, para encontrar-se uma criança ou um documento, hoje são necessárias 2 testemunhas, não é isso? Não são mais necessárias testemunhas, como o juiz quiser. Hoje, bens objeto de contrafação demandam 2 peritos, eles constatam ali, em loco, imediatamente a contrafação, e os oficiais realizam a busca e apreensão, não é assim? Não haverá mais necessidade, nem de testemunhas, nem de peritos, nem de 2 oficiais. Autoritarismo puro, tudo vai acontecer exatamente do jeito que o juiz quiser. Em relação ao arrolamento, quem terá legitimidade para requerer arrolamento? Porque a providência não vai desaparecer, o arresto não vai desaparecer, o sequestro não vai desaparecer, mas os procedimentos desaparecem. Que interesses serão resguardados por arrolamento? Nós vamos ter que nos socorrer do Código 73, que já não existirá mais, para saber quais são os interesses tuteláveis. Nossa, que perigo! Poderes totais nas mãos dos nossos juízes de primeira instância. E não para aí. E não para aí. Há uma regrinha que diz com todas as letras que o juiz poderá intervir na atividade empresarial. Alguém dirá, professor, que ingenuidade, professor, eles já fazem isso hoje. Eu sei que eles fazem e eles podem fazer com base no 798, 799, que é o poder geral de cautela. O meu perigo, o perigo que eu vejo, o meu desespero é perceber, é dizer isto. Eu sei que eles fazem. O que eles não farão quando esta regra estiver estampada com todas as letras num Código de Processo Civil? Porta aberta ao autoritarismo judicial total, geral e irrestrito. Mas poder cautelar de ofício. Hoje o nosso artigo 797 diz que o juiz pode conceder medidas cautelares de ofício nos casos expressamente previstos em lei. Só nos casos expressamente previstos em lei o juiz proverá cautelarmente sem oitiva das partes. É assim que está escrito, mais ou menos isso, no 797. O texto novo diz, em casos expressamente autorizados e em outros que o juiz entender conveniente. Não são exatamente essas palavras, mas nós temos 2 casos, quando expressamente estiver previsto ou quando o juiz quiser. Poderes cautelares absolutos. O que falta para os juízes? O que eles querem, podem desejar, além disso? E o que nós precisamos além disso, para que nos tornemos escravos dos juízes? Não é só poderes antecipatórios absolutos. Por quê? Porque dentro daquilo que no projeto do Senado é chamado de tutela de evidência, e esse nome tutela de urgência, tutela de evidência, vem do pensamento do presidente da comissão, ministro Luiz Fux. Na tutela de evidência, bastará um bom documento para o juiz não precisar exigir periculum in mora. Nós sabemos que a tutela antecipada é concedida com muito mais frequência com base no 2731 do que 2732. O 2731 exige periculum in mora. Com essa nova disciplina não haverá mais necessidade de periculum in mora. O juiz vai antecipar a tutela apenas à luz de um bom documento. E aí eu fiz uma pergunta que as pessoas ficaram assim, não, mas eu não entendi por quê. Vocês sabem por que desaparece a ação monitória? A ação monitória desaparece porque o juiz vai poder fazer em qualquer processo o que ele faz na monitória. À vista apenas de um bom documento, ele vai mandar o réu pagar, o réu entregar, o réu fazer, o réu não fazer. Apenas à luz de um bom documento. Quer dizer, o poder se amplia em 10 vezes. Hoje o juiz só pode fazer isso com monitória. Ele vai poder fazer isso com base nesse dispositivo, não precisa mais de monitória, que ele vai poder fazer o que ele faz na monitória em qualquer processo. Perigosíssimo. Quer dizer, os nossos juízes terão poderes totais cautelares, poderes totais antecipatórios e poderes totais instrutórios. O que falta? Falta ele executar a própria sentença. Isso também está no projeto. A eliminação do efeito suspensivo da apelação. A apelação é recorrível, a sentença é recorrível, cabe apelação, com certeza.
Mas essa apelação não vai impedir o desenvolvimento da atividade executiva. Há dúvidas sobre como isso vai se processar, mas tanto no Senado como na Câmara a ideia é essa: a apelação não tem efeito suspensivo. E o advogado vai ter que se desdobrar em 10 para conseguir o efeito suspensivo. Seja de um jeito, seja de outro. Há algumas formas diferentes, que eu não quero referir aqui para não estender isso, mas o fato é que eles dizem assim, não, mas haverá um controle do relator. Haverá um controle do relator. Sabe qual é o problema? O problema é que quando você elimina o efeito suspensivo, elimina ex lege o efeito suspensivo, não tem efeito suspensivo, e você põe isso na mão do relator, para você impedir uma execução provisória, o relator terá de dar uma decisão certamente fundamentada, tirando a razão do juiz e dando razão ao apelante. Que trabalho isso dá? Um trabalho enorme. É muito mais fácil, e eu não consigo deixar de dizer isso, vai ser muito mais fácil para os relatores nos tribunais olharem para aquela situação e, então, manterem a decisão do juiz e permitir a execução provisória. É muito mais fácil. Em 4 linhas eles vão fazer isso. Para dar o efeito suspensivo, eles vão ter que dar uma decisão de muitas linhas, porque eles vão ter que tirar a razão do juiz e dar razão ao apelante. Então, o que eu acho que vai acontecer na prática? Que nós vamos ter montes e montes e montes de execuções provisórias, e somente naqueles casos escabrosos, de flagrante ilegalidade, aqueles casos teratológicos, é que nós vamos obter do relator o efeito suspensivo. Para a grande maioria das causas, nós não vamos conseguir e execuções provisórias acontecerão. E alguém acha que tudo isso, toda essa reforma vai fazer com que o judiciário funcione melhor? A infraestrutura vai continuar a mesma. Quando a apelação for julgada, digamos, 3 anos depois, imaginemos que melhore nesses próximos anos, a nossa Justiça Paulista em 3 anos, o que vai acontecer? A apelação, quando for julgada, a sentença já está executada de velha. As irregularidades já não tem tanta importância. Autor e réu até já viraram amiguinhos de novo. Nós vamos mexer nisso, vamos dar provimento à apelação e anular tudo? Não, uma mera irregularidade, a violação não houve. Esse é o receio que eu tenho, que na verdade nós acabemos caindo numa justiça de instância única. Porque quem efetivamente vai decidir vai ser o juiz de primeiro grau, e ele vai decidir tudo sozinho, em termos probatórios, em termos antecipatórios, em termos cautelares, em termos instrutórios. E a sua sentença vai ser executada imediatamente. Outra coisa que me parece tenebrosa, o artigo 6º do projeto do Senado diz que, ao aplicar a lei, o juiz observará sempre, está escrito, observará sempre os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana. Mas esses princípios são abstratíssimos. São princípios constitucionais abstratíssimos, dirigidos ao legislador, dirigidos ao administrador, dirigidos ao judiciário. Mas não dirigidos ao juiz de primeiro grau para julgar conflito. Isso é um princípio constitucional que inspira os poderes, ou que limita os poderes. Não podemos atribuir poder para aplicar, com todas as letras, o poder para aplicar a razoabilidade do juiz de primeiro grau. Nossos juízes vão poder desconsiderar o que eles quiserem, por conta de razoabilidade, proporcionalidade ou dignidade da pessoa humana. Essas são as coisas que me parecem tenebrosas no projeto do Senado. Pois bem, chegamos à parte final dessa minha denúncia, dessa minha palestra, que procura mostrar para as pessoas o autoritarismo do projeto. Qual é o jeito que eu consegui vislumbrar para tentar resistir a esse estado de coisas? Elaborar um substitutivo que aproveitasse todas as coisas boas produzidas no Senado, e eu referi aqui as principais, e que introduzisse todas essas coisas boas que significam aprimoramento do nosso direito processual civil no nosso Código de 73. No ano passado eu gastei cerca de
45 dias trabalhando em torno disso, examinando todos os muitos artigos do Código de Processo Civil e examinando os muitos dispositivos do projeto para a elaboração de um substitutivo. Esse substitutivo ficou pronto, foi apresentado ao deputado Miro Teixeira, que apresentou esse substitutivo como um projeto de lei no ano passado. No mês de dezembro do ano passado, era o projeto 2963. Só que quando do exame pelos relatores parciais, nesse primeiro semestre de 2012, num dos relatórios parciais, o projeto do deputado Miro Teixeira foi rejeitado em 10 linhas, eles rejeitaram a ideia como um todo, como um bloco. Não, essa história de fazer reforma do Código 73 está completamente superada, o que nós precisamos e queremos aqui é um novo Código de Processo Civil, e rejeitaram. E agora, há 3 meses, foram apresentados os relatórios parciais. E eu não sou daqueles que desistem, essa luta vem de tanto tempo já. O que eu tenho a perder? Nada. Eu tenho que dizer para o Brasil que esse projeto é autoritário, que ele não tem nada de democrático, que todas essas coisas não podem ser admitidas na justiça brasileira. Qual a ideia? Foi a elaboração de um novo substitutivo. Agora, aproveitando não apenas todas as coisas boas apresentadas pelo Senado, como as boas proposições apresentadas pelos 5 relatores parciais. Isso me tomou mais 3 semanas, e eu tomei o cuidado de, além de acrescentar vários dispositivos, reconhecendo a qualidade de propostas boas desses 5 relatores, ainda tive o cuidado de dizer, embaixo de cada um dos 250 dispositivos, expressamente a origem. Então eu digo, origem, artigo tal do projeto do Senado, artigo tal do projeto do Senado, artigo tal, parágrafo tal do projeto Miro Teixeira, que foi aquele primeiro substitutivo. Ou, proposta do relator parcial Arnaldo Faria de Sá, proposta do relator parcial deputado Bonifácio de Andrada. Embaixo de cada dispositivo, o nome do deputado, para dizer para eles, e eles precisam conhecer isso, que, olha, esse trabalho aqui, na verdade, não é meu. Esse trabalho é do Senado, esse trabalho é da Câmara. Só que ele pode ser aproveitado de uma outra maneira. Vamos reformar o nosso Código de Processo Civil de 1973. Vamos aprimorar o nosso Código de 73. E vamos deixar de lado todo esse autoritarismo que eu denunciei aqui nessa manhã. Então, o que o meu substitutivo apresenta são as coisas boas do Senado, as boas coisas da Câmara e a eliminação das coisas tenebrosas do Senado e de algumas tenebrosas que foram mantidas na Câmara. Então, deixe-me elencar as características desse substitutivo. Em primeiro lugar, e vamos começar pelo que é maior, mais importante, que me chama mais atenção. Em primeiro lugar, é evidente que fica mantido o livro 3º, processo cautelar. Fica mantido o livro 3º, processo cautelar, com todos os seus procedimentos cautelares específicos. Fica mantido o arresto, o sequestro, a busca e apreensão, o arrolamento, o atentado, alimentos provisionais. Todos os procedimentos cautelares ficam mantidos. Por quê? Porque a existência de uma disciplina para cada um desses procedimentos especiais significa não apenas adequação do direito ao processo ou do processo ao direito, mas também significa limitação ao poder do juiz. Toda vez que se cria um procedimento específico, a gente, na verdade, está limitando o poder do juiz. Essa limitação não pode deixar de existir, sob pena de nós ficarmos à mercê da vontade soberana do juiz em matéria cautelar. Eles vão conceder quando quiserem, como quiserem, e não haverá como consertar isso. Porque ainda que você chegue lá em cima por meio sei lá do quê, o que lá em cima, por meio de um agravo ou por meio de um mandado de segurança? Esse é um receio que eu tenho. Se eles eliminarem o agravo ou diminuírem o agravo do jeito que está proposto, provavelmente os advogados vão entupir os nossos tribunais com mandado de segurança. Mas lá no mandado de segurança nós vamos ter um problema. O relator ou a Câmara vai dizer assim, mas peraí, o Código de Processo Civil não diz como é que tem que ser feito o arresto. Ele não exige mais a prova literal de dívida líquida e certa. Então, à vista apenas de um bom documento, não, nega o provimento, ou não acolhe o mandado de segurança.
Porque falta limitação, e isso vai servir também para o tribunal. Então nós continuaremos à mercê de uma falta de regulamentação em todos esses casos. Então, me parece fundamental a ideia, essa é uma das justificativas do substitutivo, que o livro terceiro seja mantido. Duas coisas são inseridas no substitutivo, duas coisas que eu não falei, mas que eu quero referir agora, porque eu acho que elas são interessantes e importantes. A primeira delas é uma regra de que, quando se tratar de uma ação cautelar preparatória, citado o requerido, ou ainda que não citado, se ele agravou da medida liminar, ou ele compareceu nos autos com o advogado, quando for proposta a ação principal, não há necessidade de se repetir a citação na pessoa do requerido, ou então do réu. Bastará uma intimação na pessoa do advogado, porque é evidente que o réu já sabe que o processo existe. Então basta transferir essa citação para a pessoa do advogado. Eu acho que esse é um avanço. Nós retiramos um empecilho para que o processo se desenvolva com mais facilidade. A outra coisa que é inserida no substitutivo é a figura da estabilização dos efeitos. Se o juiz conceder uma medida liminar de caráter antecipatório e o requerido citado não se defender, estes efeitos se estabilizam e deixa de haver necessidade da ação principal. A situação permanecerá ad eternum, até que uma das partes resolva promover uma ação para desconstituir essa decisão. Essa foi uma proposta originariamente da pena da professora Ada Pellegrini Grinover, que está no projeto do Senado e que me parece interessante e adaptável ao Código de Processo Civil. Então essa é uma outra coisa que está lá em termos de processo cautelar. Outra coisa que o substitutivo faz é manter os nossos procedimentos especiais. Então, fica mantida a ação monitória, fica mantida a anunciação de obra nova, reserva de domínio, esses procedimentos todos com os quais estamos acostumados a lidar. E se eles são pouco utilizáveis, às vezes eles são utilizáveis. Qual é o problema de nós termos coisas que são conhecidas, nós sabemos os caminhos? Previsões, continuam existindo as previsões e, o que é mais importante, me parece, continuam existindo as limitações ao poder do juiz, porque os procedimentos especiais, na verdade, também acabam significando um controle da atividade do juiz. Os procedimentos não apenas adaptam o processo ao direito material, como estabelecem limites aos poderes dos juízes. Essa é uma carência que a gente sente na justiça do trabalho. Não tem procedimentos especiais. Eles são obrigados a processar tudo por meio do procedimento padrão comum deles lá. A ação civil pública começa com uma audiência de conciliação, por falta de procedimentos especiais que eles não têm. Quer dizer, nós podemos copiar algumas coisas da justiça do trabalho, mas não aquelas coisas que são tão criticáveis na justiça do trabalho, que é justamente a ausência de procedimentos cautelares e a ausência de procedimentos especiais. O que mais que é feito? Por meio do então, fica mantido o livro terceiro, processo cautelar com seus procedimentos, e voltam os procedimentos especiais. Claro que o procedimento especial, ação de dissolução parcial de sociedade, é incorporado ao Código de Processo Civil. Então, o substitutivo adota este procedimento novo. Diferentemente do que o Senado produziu e do que a Câmara insiste em manter, fica devolvido o procedimento da separação consensual. Procedimento que fica, na verdade, alterado e ampliado no seu nome, da separação, do divórcio e da dissolução consensual da união estável. Então há uma ampliação, mas não o desaparecimento da separação consensual. Há uma proposta neste substitutivo que eu quero referir e que me parece importante e ninguém ainda deu muita atenção a essa ideia, apesar de eu já ter falado isso muitas vezes. Uma das coisas boas do projeto é que ele implanta no início do processo uma audiência de conciliação. A ideia é boa. Outra coisa boa, essa audiência de conciliação não vai ser realizada por juízes,
mas sim por conciliadores e mediadores, pessoas que se credenciam junto ao Poder Judiciário e que têm determinada qualificação exigida pelo Conselho Nacional de Justiça e, por isso, estão habilitadas a realizar conciliações e mediações no início do processo. É ato processual, mas não é realizado pelo juiz. Qual é a minha sugestão? Ela é ousada, eu sei que ela é bastante ousada, mas eu acho que nós precisaríamos pensar a respeito dela. Qual é a ideia? Facultar a câmaras de conciliação e mediação privadas a realização da atividade conciliatória. Por que não permitir que câmaras privadas realizem esta atividade? Qual seria a consequência prática disso? Que toda essa atividade conciliatória aconteceria fora dos prédios do Poder Judiciário, fora do aparato físico do Poder Judiciário. Isso significaria economia de dinheiro, porque não seriam utilizadas salas do Poder Judiciário, não seriam utilizados serventuários do Poder Judiciário, não seriam utilizados equipamentos do Poder Judiciário, computadores, por exemplo, não seriam atribuídos ao Poder Judiciário encargos de água, luz, telefone. Toda essa atividade fora do Poder Judiciário significaria, na verdade, um fomento à atividade econômica, criação de empregos, trabalho, salários, renda, impostos. Nós temos hoje cerca de 4.000 câmaras de conciliação privadas no Brasil. Nós precisaríamos, eu acho, para começar a funcionar bem esse sistema, de umas 20.000. Imaginem, 15.000 câmaras de conciliação privada surgindo em todo o país. A minha pergunta é, que medo nós precisamos ter de atribuir a câmaras privadas a realização dessa atividade conciliatória? Deixa eu fazer aqui uma distinção. Eu não estou propondo que as câmaras tenham de realizar uma conciliação obrigatoriamente antes do processo nascer, como foi tentado na Justiça do Trabalho há alguns anos e não funcionou. Não, não, não. Essa atividade de conciliação e mediação é ato processual, é ato do processo. A audiência de conciliação e mediação é designada pelo juiz. É ato intraprocessual, não é ato pré-processual, é ato intraprocessual, apenas que ele não é realizado na sede do juiz, ele não é feito dentro de um fórum, ele é feito fora do fórum. Que medo nós precisamos ter em relação a isso, gente? E vejam que vantagem haveria. Essas câmaras de conciliação, elas se esmerariam muito em realizar uma atividade muito boa para provocar o acordo. Por quê? Claro que elas têm um interesse econômico nisso. Qual é o problema? O valor seria baixo por cada realização realizada, por cada conciliação realizada, mas elas teriam uma intenção de fazer um bom trabalho para mostrar para as partes, olha, da próxima vez, não entra na justiça não, venha diretamente aqui, porque aqui nós resolvemos sem juiz. Que medo nós precisamos ter? Alguém diria, mas e se a Câmara começar a trabalhar só para o autor e não para o réu? O réu diz, tá bom, não quero o acordo. E vai embora. Se ele não gostar do conciliador, não gostar do mediador, não gostar do computador, não gostar do escrevente, um escrevente mal criado, não gostou da cor da janela, sabe? Não gostou da parede, não gostou do cheiro, não gostou de qualquer coisa. Ele diz, não quero acordo e vai embora. Que medo nós precisaríamos ter, e com isso nós estaríamos fomentando a criação de uma nova cultura no Brasil, a cultura da conciliação e da mediação. Essa cultura ainda não entrou no Brasil, ela não entrou no Brasil. Quando você pergunta e a arbitragem também não entrou. Por que não entrou? Porque o que é arbitragem? A arbitragem é o que fizeram com o Corinthians no domingo. Quando você fala de arbitragem, as pessoas só pensam em futebol. Elas não sabem o que é arbitragem. Quando é que a arbitragem vai entrar na cultura jurídica brasileira? Quando numa dessas novelas das 9, talvez essa última, como é que chama?
Avenida Brasil. Né? Essa conciliar com a outra lá, né? Isso, não, mas vamos fazer uma arbitragem. E aí entra um advogado dizendo, olha, muito melhor do que vocês se matarem. Ou muito melhor do que vocês irem ao Poder Judiciário, que vai levar 10 anos para resolver. Não, vocês vão para uma Câmara de Arbitragem. O que é uma Câmara de Arbitragem? Aí alguém vem e fala sobre a Câmara de Arbitragem e apresenta as vantagens. Olha, ninguém vai estar sabendo da lavação de roupa suja, ninguém vai ficar sabendo. Vocês definem o procedimento, vocês estabelecem os prazos, podem dizer que em 3 meses vocês querem uma sentença. Essa sentença tem o mesmo valor de uma sentença judicial. E olha, não haverá nenhuma publicidade, ninguém vai ficar sabendo o que vocês estão discutindo ali, mas isso é possível? É possível? Isso é arbitragem, vamos fazer, vamos. Aí o Brasil vai ficar sabendo que a arbitragem existe. E a conciliação e a mediação seriam fomentadas por conta dessa atividade no campo privado, lá fora. Então, os juízes, os tribunais também poderiam ter, certamente teriam o seu corpo de mediadores e conciliadores, mas sem impedir que câmaras privadas se credenciem junto ao Poder Judiciário. Câmaras privadas. Sabe, que as associações comerciais, que as federações realizem isso. Sabe, que os tabelionatos tenham as suas. E tudo isso sob o controle do juiz. Então, o que eu imaginei foi assim, o juiz recebe a distribuição, a petição inicial foi distribuída ao juiz da 38ª Vara Civil. Ele recebe a petição. Quando ele recebe a distribuição, ele recebe também uma distribuição automática dessa conciliação para a 95ª Câmara Privada de Conciliação, na Avenida São João, número 920. Ele verifica, de preferência que isso seja feito por computador, seria muito melhor, né? Qual é a disponibilidade de dias e de horários dessa Câmara, e ele fixa o dia e o horário, e manda citar o réu, e intimar o réu a comparecer neste dia perante aquela Câmara de Conciliação. E com isso o Judiciário estaria livre de toda essa atividade que custará muito aos cofres públicos. Quando, na verdade, toda essa atividade de conciliação pode ser realizada fora do Poder Judiciário. Qual é o problema? Qual é o problema? Eu acho que o maior problema talvez seja discutir a forma de remuneração dessas câmaras. Os valores seriam pequenininhos, bem pequenininhos. Que o autor viesse a adiantar R$30, R$40 pela conciliação. E esse valor seria objeto da própria conciliação. Um valor pequeno. Aí alguém diria, mas e no caso da assistência judiciária? Há varas ou há fóruns em que 60% das causas se relacionam com assistência judiciária. Bom, o Estado teria de ter um fundo, e esse valor seria ano a ano negociado com as câmaras. E eu acho que essas câmaras concordariam em receber um valor pequenininho, porque hoje me parece que elas estão às moscas, porque ninguém acredita em conciliação e mediação. Então, uma Câmara hoje faz, 2 conciliações por semana. Imagine se ela tivesse condição de fazer 30 por dia. Ou com a perspectiva de fazer 80 por dia. E de repente vamos abrir outra Câmara que eu vou fazer 250 por dia. Aí eu posso cobrar R$20 por cada uma delas. E todos os custos paralelos, todos ficariam por conta das câmaras. Elas iam fazer conta para ver se vale a pena fazer uma conciliação por R$20. E eu acho que ia valer. Ao invés de fazer 2, fazer 250. Não é? Então está aí a ideia, isso está no substitutivo também. É evidente, estou acabando, que é devolvido o efeito suspensivo da apelação. Por quê? Porque no Brasil nós não podemos tirar o efeito suspensivo da apelação. O argumento que se usa é este. Em toda a Europa, a tendência universal é a eliminação do efeito suspensivo da apelação e a atribuição de poderes ao juiz para executar sua sentença provisoriamente. O meu questionamento é o seguinte, mas espera um pouquinho, gente, a justiça europeia, ela é europeia. A justiça brasileira não é a justiça europeia. Eu não tenho uma estatística oficial para nenhum lado nem para o outro lado, mas eu vou dizer alguma coisa que deve estar próximo da verdade. Na Europa, em geral, principalmente na Europa Ocidental, de cada 10 sentenças proferidas pelos juízes, uma é modificada pelo tribunal. De cada 10 sentenças proferidas pelos juízes brasileiros, 4 ou 5 são reformadas.
Culpa dos nossos juízes? Não, culpa da infraestrutura. Como é que pode um juiz tocar 8, 9, 10, 15, 20, 30 mil processos ao mesmo tempo? Como é que pode? Não pode. É isso que faz cair a qualidade das sentenças. Não é que nossos juízes não são bons, é que o volume de trabalho é tão grande que a qualidade acaba caindo. Então, dentro desse contexto, nós não podemos tirar o efeito suspensivo da apelação de jeito nenhum. Então, essa é a proposta, essa é mais uma proposta substitutiva, a devolução do efeito suspensivo da apelação. O que nós precisamos é fazer um choque de gestão no Poder Judiciário, como o Rio de Janeiro fez. Então, quando uma apelação aqui em São Paulo voltar a ser julgada em 2 anos, esse prazo é muito razoável. Não é razoável o prazo de 2 anos? Talvez com um grande choque de gestão a gente consiga baixar isso um pouco. Né? Dado o volume de trabalho que tem em São Paulo. Né? Então, poxa vida, nós teremos 2 decisões. Do jeito que eles estão propondo, é para que a gente tenha uma única decisão. Não dá para tirar o efeito suspensivo da apelação dentro do contexto brasileiro. Não é possível, é injusto. E com poderes totais, cautelares, antecipatórios e instrutórios, nós ficaremos nas mãos de um único juiz. Justiça de instância única, o duplo grau de jurisdição já não significará muita coisa. Até porque agravo de instrumento não caberá das matérias probatórias. Estaremos nas mãos dos juízes. E eu não posso deixar de dizer isso. Gente, essa concentração de poderes na primeira instância é um enorme perigo, é uma porta aberta à corrupção. Eu falei isso num artigo, fui criticado por alguns juízes. Eu quero dizer que eu acredito nos nossos juízes, que eu confio nos nossos juízes, que eu tenho verdadeira admiração, acho que os nossos juízes são verdadeiros heróis. Só que poderes desse tamanho eu não posso confiar, e eu não confiaria nem a minha mãe. Nós não podemos confiar poderes desse tamanho a ninguém. Não podemos confiar poderes desse tamanho ao juiz de primeira instância, porque existe alguma corrupção no judiciário, eu sei que é muito menos do que em todos os outros poderes, em toda a administração pública. O que existe no judiciário é muito... Por quê? Porque o processo de absorção de juízes, né, os concursos são muito difíceis, e não apenas isso, são pessoas realmente bem formadas. É muito difícil passar um concurso público para juiz no Brasil. É muito difícil. É gente muito qualificada. Eu acho que só por causa disso a corrupção já é muito menor mesmo. Mas, com poderes desse tamanho, poxa vida, um juiz que não tem essa formação toda pode pensar, eu resolvo a minha vida aqui. Ou não pode pensar isso? E com poderes instrutórios totais, não tem como ser pego. Não é? O crime é perfeito, você tem poderes cautelares totais, antecipatórios totais, instrutórios totais, e você executa a sua sentença. A sentença não vai ser modificada, nem vão atribuir efeito suspensivo com essa prova que eu estou fazendo aqui. Eu já mandei embora todos. Entendem? Eu não estou falando mal dos juízes, não. Eu estou falando mal do sistema. Um sistema que concentra poderes dessa maneira na mão dos juízes e tira os nossos direitos como advogados e como partes. Esse processo totalmente desequilibrado. E desequilibrado apenas a favor do juiz de primeiro grau. Os de segundo grau vão ficar alijados de importância dentro desse sistema. Não vai chegar. E quando chegar não vai dar para consertar, e muitas vezes. Então, é uma porta aberta à corrupção, e isso precisa ser pensado também, para que a gente tente resistir a essa coisa de acabar com o efeito suspensivo da apelação. Não no Brasil, nessas circunstâncias, nós não podemos eliminar o efeito suspensivo da apelação. Os casos de cabimento do agravo, e por aqui eu vou terminar, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu devolvo o agravo retido, mantenho o agravo retido. O agravo retido para todas as decisões facultativamente, mas com um aperfeiçoamento na disciplina do agravo retido que se interpõe oralmente em audiência. Que aperfeiçoamento? Ao agravo retido interposto oralmente em audiência, impõe-se a resposta imediata e oral do agravado em audiência. Nada dessa história de pensar em 10 dias. Eu agravo oral e imediatamente em audiência. O agravado responde oral e imediatamente em audiência, e o juiz se retrata ou mantém a sua decisão imediatamente e oralmente em audiência, com fundamentação. Tudo isso vai para o termo. Isso é democrático. Aí eu posso brigar com o juiz em audiência contra as ilegalidades, contra o autoritarismo.
um aperfeiçoamento na disciplina do agravo retido. É fundamental para a gente manter a democracia dentro do processo e dentro da audiência, senão estaremos nas mãos dos juízes. Em relação ao agravo de instrumento, pelo texto originário do Senado, são mais ou menos 10 hipóteses, a Câmara aumenta, põe mais uma ou outra. Qual é a diferença? No meu substitutivo, o que eu proponho? Que as decisões indeferitórias de prova sejam todas agraváveis de instrumento. Mas que toda decisão que diga respeito à inversão do ônus da prova, proibição de prova ilícita e prova emprestada sejam passíveis de agravo de instrumento. E crio um último inciso, não é um inciso, na verdade, é um parágrafo dizendo assim, então, vamos ficar com a ideia que parece ter um apelo enorme hoje, de que os casos de agravo de instrumento têm de estar previstos num rol taxativo. Tem muita gente contra, mas toda essa gente contra não tem falado para valer e não tem lutado por isso. Então, eu achei mais interessante, ao invés de voltar à situação que nós temos hoje, que é meio confusa, que a gente mantenha, dos males um menor, vamos manter o rol taxativo, mas num parágrafo eu trago uma regra que diz assim, cabe agravo de instrumento também de qualquer outra decisão que a juízo do relator mereça reapreciação imediata pelo comprometimento que pode causar ao desenvolvimento do processo. Então, cabe o agravo em todos esses casos, e mais esses, em deferimento de prova e em relação à prova, como cabe em relação a todas as liminares, elas são agraváveis. E em relação a outras não previstas, o relator então pode admitir se ele perceber que existe um perigo para o desenvolvimento do processo, aquela decisão interlocutória não ser reapreciada imediatamente. Não é exatamente o que eu gostaria, mas eu acho que é mais democrático do que está lá. E esse conjunto todo, então, está sendo apresentado ao Brasil, e eu tenho tido o trabalho de ligar para os professores, de falar com as pessoas, de ligar para os políticos, de falar com as instituições, no sentido de mostrar, gente, esse trabalho é de vocês, ele não é meu, eu simplesmente compilei. Esse é trabalho da Câmara, do Senado, mas isso aqui é viável, porque isso aqui é democrático, isso aqui atende ao interesse de todo mundo, não apenas dos juízes, mas também dos advogados. Isso aqui é possível, isso aqui é democrático, o que vocês estão trabalhando ali é autoritário, mesmo com as propostas da Câmara recentes, com aperfeiçoamentos, isso aqui é autoritário. Vamos fazer uma coisa mais democrática. Claro que eu devolvo os embargos infringentes. Claro. No meu substitutivo eu não admito o amicus curiae. Eu acho que essa forma de intervenção de terceiro, amicus curiae é coisa complicada, amicus curiae é coisa para controle de constitucionalidade, eu acho que não cabe aqui. Mantenho, eu acho que essa é uma outra virtude, eu prometo que eu estou acabando mesmo. Eu mantenho as 3 defesas clássicas do nosso Código de Processo Civil, contestação, exceção e reconvenção. A reconvenção é mantida. A reconvenção é mantida, a ação declaratória incidental é mantida, a exceção de suspeição e impedimento é mantida, desaparece a exceção de incompetência, essa que atrapalha, a exceção de impedimento e suspeição, isso tem que ser mantido, e mantido com o mesmo nome. Então é possível aproveitar a estrutura do Código de 73, que é tão democrático, e implantar todas essas coisas novas. O meu substitutivo se encontra publicado na internet desde o dia 9 de julho, e eu gostaria que os senhores que tiveram a paciência de me ouvir por quase 2 horas nessa manhã, estendam um pouquinho a paciência para gastar alguns minutos em casa ou no escritório, dando uma olhada no meu substitutivo. O substitutivo Costa Machado está no meu blog Professor Costa Machado, tudo junto por extenso, professorcostamachado.com. São 116 páginas,
com uma apresentação da exposição de motivos. E é muito fácil consultar, porque basta você se lembrar do artigo no Código 73 que trata daquele assunto, que você vai ter a visualização ali da alteração ou da não alteração. Então basta olhar no artigo 273 que você vai ver como é que ficou a tutela antecipada. Olhar no 796 e seguintes que você vai ver como é que ficou o processo cautelar, não é? Na apelação, basta olhar ali o artigo 513. E assim sucessivamente. É muito fácil de olhar, porque ele parte da base do Código 73 e implanta as novidades da Câmara e do Senado. Quero agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por mais essa oportunidade de falar aos advogados, de trazer as minhas denúncias sobre o autoritarismo desse projeto. Quero agradecer ao nosso presidente, Luiz Flávio Borges Durso, ao nosso querido vice-presidente, doutor Marcos da Costa, ao meu querido amigo já de tantas jornadas, o doutor Rui, muito obrigado, ao doutor Roberto Barbosa Rodrigues pela presença, pelo apoio a esse projeto. E eu diria aos advogados, aos senhores, às senhoras aqui presentes, façam isso pelo Brasil. Essa não é a causa do Costa Machado, essa é uma causa do Brasil. O Brasil não merece uma ditadura do judiciário. Coloque na sua rede social, mande para os seus amigos, use o Facebook, use o que você tiver para divulgar essa ideia. Existe uma alternativa. Eu estou fazendo o meu trabalho de um lado, mas eu preciso que as pessoas repliquem essa informação, repliquem essas novidades, para que a gente possa ainda sonhar com uma resistência a esse projeto que pode transformar a justiça brasileira numa verdadeira justiça autoritária. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Muito obrigado.